Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula aqui de língua japonesa. Nessa aula, nós vamos falar de uma coisa que se amarra um pouco com a questão da formalidade que eu falei anteriormente com vocês, que é a questão do uchi e do soto. Meu grupo versus o outro grupo. Isso, gente, é uma coisa que exige muita atenção, tá? Exige muita atenção de vocês, porque faz muita diferença, principalmente quando a gente fala de Keigo, de Son Keigo e Kenjogo. Lembrando, recapitulando, um deles a gente usa para falar das nossas ações, que é a linguagem humilde, e o outro a gente usa para falar das ações dos outros, que é a linguagem de respeito. Então, pessoal, se vocês não souberem esse contexto de uchi soto, de meu grupo e o outro grupo, talvez vocês acabem se enrolando na hora de usar o keigo. Então, atenção, muita atenção aqui. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que, diferente da nossa sociedade, que é um pouco mais individualista, a sociedade japonês desculpa, a sociedade japonesa, o povo japonês é um pouco mais coletivista. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não é só a gente é o nosso grupo. O nosso grupo é a gente. Vocês já assistiram Mulan? Eu sei que Mulan é chinês, Mulan não é uma produção asiática, é uma produção americana e se passa na China, né? A ideia de Mulan é uma história chinesa, de cultura chinesa. Mas eu gosto sempre de lembrar daquele dragãozinho, o Mushu, quando ele fala que se descobrirem que a Mulan é mulher, porque a Mulan ela fingiu ser homem para poder entrar no exército no lugar do pai dela. E o dragão, que como se fosse um mascote da Mulan, ele fala que se ela for descoberta, se o exército descobrir que ela é mulher, a família dela vai cair em desgraça, que a família dela vai ser desonrada. Então ele fala a seguinte frase que eu nunca esqueci. Ele fala: desonra, desonra para toda a sua família. Desonra para tu, desonra para tua vaca. Ele fala assim. Por quê? É desonra para todo mundo. Porque uma vez que ela faz uma coisa errada, pega mal para geral. Basicamente é isso. Pega mal para geral. Então, tenham isso em mente quando a gente for falar agora dessa divisão de grupos. Pode parecer uma coisa muito injusta para a gente. Por exemplo, só porque o fulano da minha equipe fez uma coisa inconveniente, todo mundo da equipe vai sofrer uma penalidade, mas isso não faz sentido. Pois é, não faz sentido para a nossa sociedade que é mais individualista, tende mais para um indivíduo, para o individual. Mas a sociedade japonesa tende mais para o coletivo, para todos, para o grupo, né? Vamos ter isso em mente conforme a gente for avançando aqui nessa aula. Vamos falar primeiro do uchi. O uchi é o seu grupo, é o seu grupo, é o grupo ao qual você, como indivíduo, pertence. O que é o uchi? Bom, o uchi é a sua família, o ti é as pessoas do seu trabalho, o ti é as pessoas, com quem você se relaciona mais próximo, né. E nós temos o sotô. O sotô é o outro grupo. O que que significa isso? É um grupo que não é o seu. Pode ser uma família, que não é a sua família, os seus vizinhos, pode ser, uma outra empresa. Esse é o grupo sotô. Eu coloquei aqui listado para a gente poder ver com mais detalhe. Exemplos de uti: minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho. O que significa isso na prática? Significa que dentro desse grupo vão ter dinâmicas de respeito
e de humildade também, mas dentro do grupo. Vamos imaginar que é uma vila, né, é uma vila. Nessa vila tem pessoas importantes, tem pessoas que, são, chefes, tem pessoas que são, eh, trabalhadores. Nesse grupo, nessa vila, tem pessoas que estão acima das outras. E dentro desse grupo, a gente vai usar aquelas dinâmicas de Song-Kei-Go e Ken-Jo-Go. A gente vai falar, por exemplo, com uma pessoa que está num nível acima, usando Song-Kei-Go, que é a linguagem respeitosa para falar das ações daquela pessoa. A gente vai usar Ken-Jo-Go, que é a linguagem de humildade para falar das nossas ações. Ou a gente vai usar, o Tei-Nei-Go para poder falar mais, polidamente de um modo geral. E isso vai variar dependendo de que uti é esse, né. Por exemplo, com a minha família, eu não vou ficar usando Keigo, nem Teinego. Normalmente não, a menos que você tenha uma família muito severa. A gente vai falar informal com a nossa família, né, normalmente, né. Por quê? Porque a gente vai ser normal, assim, por assim dizer, vai falar normalmente, sem usar palavras que carreguem nem respeito, nem humildade. A gente vai usar palavras neutras, né, que são as palavras informais, né, que a gente chama de informal. Com a nossa família e com os nossos amigos, né, a gente não vai ficar falando formal com os nossos amigos, né. Mas quando a gente está falando de colegas de trabalho, aí já fica um pouco diferente, né. Se você não for muito próximo a esse colega de trabalho, você vai usar palavras, assim, um pouco mais de respeito com esses colegas, né. Eh, Talvez você não chegue a usar o Keigo mais forte, né, o som Keigo e o Kenjo-go, mas você vai falar com esses colegas de forma um pouco mais respeitosa do que você falaria necessariamente com sua família e seus amigos. A menos que você tenha colegas de trabalho que são seus amigos também. Isso vai depender de qual é a sua relação, qual é a posição dessa pessoa dentro desse grupo que você tem. Qual é a sua posição? Qual é a relação pessoal que vocês têm? Pode acontecer, às vezes, de você tem um colega de trabalho que é muito seu amigo, vocês são muito amigos e vocês nunca falam formal uns com os outros, mas perto de outras pessoas que não fazem parte do seu círculo, em momentos de trabalho, né, você não vai falar com o seu colega da mesma forma que você fala com ele quando vocês estão só vocês 2, quando vocês estão num ambiente de amizade. Amizade é amizade, trabalho é trabalho. Então, essa é uma coisa que precisa ser separada na linguagem também, tá. Uma pausa aqui, talvez você esteja pensando: "Nossa, Mônica, que difícil, por que que tem tanta coisa?" Por que não é uma coisa só? Isso é uma coisa que você pode até estar pensando agora, mas essas diferenças de nível, de hierarquia e de palavras que você usa para cada nível hierárquico, são detalhes que deixam o idioma muito rico e deixam o idioma muito mais fácil de usar conforme você vai aprendendo. O que você aprender aqui sobre grupos, o Chi Soto e sobre Keigo, vai ajudar você a navegar melhor dentro da sociedade japonesa. Então atenção, tá? Respira, talvez você esteja assim: "Ai meu Deus do céu, eu não vou lembrar isso não". É aos poucos que vai entrando, tá? Na cabeça, porque não dá para a gente virar uma pessoa pertencente a uma sociedade coletivista assim do nada, né? Que frase estranha é essa, mas tudo bem. A gente tem que lembrar que nós viemos de uma sociedade mais individualista, então a gente tem que se acostumar, né. Então, dentro desse grupo, o seu uti, a gente vai usar sim keigo, a gente vai usar sim ten-nego, mas, com bastante cuidado, né, não o tempo todo. No caso da família, principalmente, como eu falei, vai depender um pouco de que tipo de família você tem, se você tem uma família muito severa, eu particularmente, eu não conheço pessoalmente nenhuma família que fique usando Keigo dentro entre si, né. Em novelas, em animes, às vezes a gente vê
umas famílias, principalmente umas famílias muito poderosas, que não tem muito, digamos assim, amor, assim, dentro daquela família, né. E eles estão num status muito alto. Acontece muito dos filhos usarem Keigo para os pais, né. Principalmente quando a gente vê, histórias mais de época, né, Japão antigo, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Entre a família acabar aparecendo Keigo, Teneigo, essas coisas, né. Entre amigos, nossa, só se for irônico, só se for um uso irônico mesmo de, um uso irônico de linguagem, né, um uso irônico de linguagem, porque, não usa realmente. A única diferença que eu posso dar, né, a única, digamos assim, exceção que eu posso dar, é se você for, amigo ou amiga de uma pessoa que está no nível hierárquico superior ao seu. Né, por exemplo, é uma pessoa que você conhece, eh, e que você já conhece há anos, mas é uma pessoa de nível hierárquico superior ao seu, digamos assim, no trabalho. É um colega de trabalho, mas é um senpai do trabalho, é um colega de é alguém que está acima de você e você continua falando formal com a pessoa, mas você sente uma amizade com a pessoa. Isso pode acontecer, né, é um chefe muito amigo, alguma coisa assim. Continua sendo seu amigo, você sente a amizade, você sente que é recíproco, mas vocês continuam falando, você que está abaixo, né, continua falando formal com essa pessoa do trabalho, porque, é a posição que vocês estão naquela sociedade, né. Acaba acontecendo, pode acontecer. Agora vamos falar a respeito do sotô. O que que seria o sotô, exatamente? Exemplos: a família dos outros é sotô, desconhecidos é Sotô, ou seja, o outro grupo, né. Funcionários de outra empresa. Esses funcionários de outra empresa são Sotô em relação à sua empresa. Então, por exemplo, quando eu digo a família dos outros, a gente tem, palavras específicas, isso a gente vai ver em a aula futura. A gente vai falar de como se fala o nome dos membros da família. A sua família e a família dos outros são palavras diferentes para descrever esses membros da família. Isso é porque é a questão de uchi e sotô. Quando vocês, escutam língua japonesa, talvez vocês tenham percebido que tem várias palavras para mãe, tem várias palavras para pai, e isso também tem a ver com o uchi e o sotô. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Os desconhecidos, isso vai depender um pouco. Você vai falar Keigo com desconhecidos ou Teineigo com desconhecidos, dependendo de como são esses desconhecidos. Se for, tipo, uma criança de 10 anos desconhecida, você não vai usar Keigo para criança de 10 anos. Não faz sentido uma coisa dessas, né. Não tem necessidade. Depende de qual é a sua intenção para com essa pessoa. Você deve respeito a essa pessoa de alguma forma? Tem alguma consequência de você falar informal com essa pessoa? Vai depender disso um pouco, né. Mas, assim, é uma boa regra você ser um pouco mais formal com pessoas que você não conhece e você está abordando na rua, por exemplo. Então, você fala um pouco mais, formal com essas pessoas, né. Significa que se você falar com um desconhecido na rua, e você falar informal, a pessoa vai ficar com raiva de você? Não necessariamente. Não necessariamente. A pessoa pode achar normal você falar informal com ela, não é uma coisa obrigatória, tá, necessariamente. Mas quando a gente entra aqui em funcionários de outra empresa, quando a gente entra no aspecto trabalho da coisa, é muito importante você saber usar Keigo, Son Keigo, Kenjougo e o Teineigo para você poder aplicar quando for necessário. Eh, Tem uma coisa interessante quando se fala de uchi soto, principalmente em relação a trabalho. Eu vou falar um pouco mais disso quando a gente for falar de membros da família, mas, só vou dar uma palhinha aqui. Quando você está dentro do seu grupo no trabalho, a sua empresa, vamos lá, você é da empresa A. Você sendo da empresa A
você tem a sua estrutura hierárquica dentro da sua empresa A. Tem você e tem o seu chefe, digamos assim. E tem os seus colegas de trabalho que estão no mesmo nível que você dentro do seu departamento. E aí, você fala formal com o seu chefe, você vai falar com o seu chefe usando Song-Kei-Go, você vai falar de você para o seu chefe usando Ken-Jô-Go, linguagem formal, respeitosa para o chefe, respeitosa, humilde, respeitosa não, perdão, linguagem polida, humilde para você, respeitosa para o chefe, humilde para você, ok? E isso é o normal. Quando você for falar com pessoas de outra empresa, ou seja, pessoas de Sotô, você vai falar com elas da mesma forma que você fala com o seu chefe, que é com o Keigo de respeito para descrever as ações da pessoa e o Keigo de humildade para falar de si mesmo. Você tem que ser humilde para as coisas suas e demonstrar respeito para as coisas dos outros. Isso é bem fácil de entender, eu imagino. Mas aí é que entra a sociedade coletivista. Quando você fala do seu chefe para a pessoa de outra empresa, você não fala usando o Keigo de respeito, você fala usando o Keigo de humildade. Você pode estar pensando: "Nossa, mas isso não faz o menor sentido". Faz porque lembra do Mushu, vergonha para tu, vergonha para tua vaca? A questão é que, para outra empresa, o seu chefe e você é a mesma coisa, tanto faz. Vocês 2 são representantes da empresa A. Então, para eles, o seu chefe não é chefe deles, o seu chefe é só seu chefe, é seu chefe. Então não faz sentido você usar, falando do seu chefe, linguagem de respeito, quando você está conversando com pessoas de fora. Né. Então, por exemplo, se eu for falar assim: "Ah, o chefe vai participar da reunião", você não vai falar isso, você não vai falar nem a palavra chefe, você vai falar o nome do seu chefe. Vamos supor, se você tem o chefe Tanaka, você não vai falar: "O chefe Tanaka vai participar da reunião", usando a palavra participar como respeito, não, você vai falar: "O Tanaka vai participar da reunião", e você vai falar usando a palavra de humildade. Humildade. A linguagem humilde que você usaria para você. Por quê? Porque a outra empresa, a empresa B, não tem nada a ver com a hierarquia da sua empresa. Isso é uma coisa que pode estar embolando a cabeça aí, e não é à toa. Até os próprios japoneses se confundem com isso às vezes. Por isso, essa linguagem mais respeitosa, esse keigo, é uma coisa que eles aprendem muito entrando na sociedade, digamos assim. Quando a gente fala entrar na sociedade, a gente fala começar a trabalhar, digamos assim, né. Eles vão entrar numa empresa e eles vão começar a aprender como é que se usa de verdade essas coisas. Tem gente que já é muito mais safa, já entra sabendo, mas as empresas muito frequentemente fazem, treinamentos de linguagem polida para que as pessoas não, né, cometam gafes, né, no trabalho e não atrapalhem, o andamento do trabalho na empresa, né. Então, com isso vocês podem ver a importância de saber o uti sotô e saber como funciona a relação de uti sotô com a linguagem. Isso é uma coisa que nós vamos ver com detalhe só muito mais na frente, só muito mais na frente que vai poder ser apresentado. Não dá para falar nesse momento aqui de Keigo com detalhes, de Son Keigo, de Kenjō-go. Nós vamos ficar, por enquanto, no Teineigo. Tudo que nós formos aprender de japonês básico vai ser Teineigo e informal. Teineigo e informal. Não vai ser Keigo de Son Keigo e Kenjō-go. Isso vai ficar um pouco mais para frente, mas eu achei importante apresentar para vocês, para que vocês soubessem o quanto isso influencia, e quando vocês escutarem por aí as palavras diferentes sendo usadas, vocês entenderem: "Ah, isso aqui é Keigo. Ah, isso aqui é Song-Keigo. Isso aqui é Kenjō-go", etcétera. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês não conseguiram entender,
essa questão dos conceitos, assiste a aula de novo, porque é importante vocês entenderem para o futuro de vocês com a língua japonesa. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.